Gente, o que tá acontecendo? Sabe o que foi isso? Ataque de vampiros, porque o meu nome é Lívia e hoje a gente vai falar sobre animações, especificamente de vampiros. Taran, tan, taran, tan, 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 tan. O vídeo de hoje é de uma série aqui do canal chamado Origens Monstruosas, onde eu pego alguns personagens de Monster High e vamos juntos falar sobre a origem deles, coisas que aconteceram na sua vida e os mistérios que acercam esse personagem. E no episódio de hoje eu quis trazer a Draculaura. Do que você está falando? Uma das personagens preferidas de muitas pessoas, e eu já digo que quando eu era criança eu era Draculaura, tá? Mas enfim, alguns pontos importantes antes de começar o vídeo. A Mattel meio que fez um remake, assim, de Monster High, em que separou as gerações. A origem que eu vou falar sobre hoje é da geração 1 e da geração 2. Porque alguns personagens, né, na geração 3 foram muito modificados, outros nem tanto, mas não é o caso da Draculaura, porque na geração 3 muita coisa mudou sobre ela, inclusive a sua origem, a sua família, até a sua nacionalidade. O que eu quis trazer hoje foi da Draculaura original, porque é a minha preferida e é a que eu acho mais interessante. Então, tudo que eu falar hoje é sobre a Draculaura da geração 1 e da geração 2, aquela clássica que todo mundo conhece. Bom, ela tem 1599 anos de idade e faz aniversário no Dia dos Namorados. Pode parecer um pouquinho velho, mas no mundo monstro e no mundo vampiresco, ela é tecnicamente uma adolescente. Porque 1599 anos para um vampiro é como se fosse a adolescência dele. Antes de tudo sobre a Draculaura começar, que a gente conhece, ela era um ser humano. Sim, ela já foi humana junto com seus pais, que se chamavam Camille e Gaius. Eles viveram no antigo Império Romano e seu pai Gaius era um soldado romano que fazia parte do ciclo pessoal de Drácula, eles eram amigos. Então, ele meio que sabia ali do segredo dele, porque Drácula, né, obviamente, já era um vampiro, mas seus pais, né, Camille e Gaius, eram humanos. O que acontece? Infelizmente, o Gaius morreu em batalha durante a guerra lá na Roma, e o Drácula, ele acolheu Camille em seu castelo para que ela, principalmente naquela época, né, não ficasse desamparada. A Draculaura nasceu no ano 412 depois de Cristo. Então, esse é mais ou menos o ano em que o Gaius faleceu, ou seja, é muito antigo, muito perigoso para uma mulher ficar sozinha. E aí o Drácula teve essa atitude de abraçar ela e acolher em seu castelo para proteger ela. Quando Camille teve seu bebê, ela homenageou aquele homem que tinha salvado a sua vida e, consequentemente, a vida da sua filha. Então é aí que surge a Draculaura. É uma junção do nome Drácula com o nome Laura. E aí, assim, elas viveram no castelo por alguns anos, né? A Draculaura cresceu lá, junto com a sua mãe. O Drácula, ele fazia muitas viagens, mas ainda era uma figura que ela conhecia e tinha muito carinho. Acontece que, em uma dessas viagens do Drácula, a vida se mostrou que não seria fácil de novo para Draculaura. Por quê? Uma peste atingiu a região em que elas viviam, que era a Dácia, que hoje em dia é a atual Transilvânia. Uma peste atingiu aquela região e, infelizmente, antes órfã de pai, agora Draculaura se viu órfã de mãe também. E completamente sozinha, porque aconteceu isso com a mãe dela e o Drácula estava viajando. Mas, graças a Deus, ou graças aos vampiros, o Drácula voltou a tempo de salvar a Draculaura, porque ela também tinha pego essa doença, essa peste, e ela já tava pra ir de arrasta junto com a mãe dela. Mas ele viu aquela situação e a única coisa que ele podia fazer naquele momento pra ajudar ela seria transformando ela em vampira, porque aí a doença vai embora, né? O clássico dos vampiros, você meio que tá morto e aí você não tem nenhuma doença. Então foi isso que aconteceu com a Draculaura. Acho que quando ela tinha 16 anos, ela virou vampira lá no ano 400 e pouquinho depois de Cristo. Aí o Drácula, ele adotou a Draculaura como a sua filha, também acho que no mesmo intuito de quando ele chamou a Camille para vir para o seu castelo, para ela não ficar desamparada e sozinha no mundo. Então, atualmente, a Draculaura, ela é filha, sim, do Drácula, mas é filha adotiva. A origem dela vem de Camille e Gaius. Ela tem um petzinho chamado Conde Fabulous, que é um morcego, e ela é vegetariana. Ela é uma vampira que não gosta de sangue, tem repulsa, já chegou a desmaiar em algum momento em que ela viu o sangue
e ela é isso, ela é vegetária. Então a sua vida humana foi basicamente isso. Ela nunca chegou a conhecer o pai dela, porque ele se foi quando ela ainda estava na barriga da mãe. Viveu alguns anos com ela, quando a doença atingiu e ela acabou indo também dessa para melhor. Desde então, ela passou a viver como vampira com o Drácula e estuda na Monster High. Agora, indo um pouquinho para os seus relacionamentos, porque se tem uma coisa que a Draculaura é romântica, né? Acho que não é à toa que o aniversário dela é no Dia dos Namorados americano, tá? Ela teve 2 relacionamentos amorosos que a gente possa dizer. O primeiro é o Valentine. Ele é um vampiro que tem poderes de manipular a mente de pessoas. Então ele pode fazer basicamente o que quiser. Você vai gostar de mim? Pronto, vou te manipular para isso. E ele fez isso com a Draculaura em alguns momentos assim da vida dela. Ele manipulou as emoções dela para que ela achasse que estava apaixonada por ele, mas na verdade não estava. E o seu segundo relacionamento, né, o mais famoso, é dela com o Claudine. E aí, gente, um ponto que eu gosto, e gosto muito, porque eles teriam que ter coragem, tá? Uma coisa que eles teriam que ter é bater no peito. Por quê? Como eu disse, a Draculaura foi uma das que teve a história mais modificada nessa nova geração. Pra vocês terem noção, ela não é mais da Transilvânia, a mãe dela tá viva e ela é bruxa. Só pra vocês terem noção quanto mudou a história dela. Mais uma coisa que eles não tiveram coragem foi de tirar o Claudine da vida dela. Então, eles ainda na geração 3 são interesse amoroso um do outro. Mesmo que a relação deles tenha dado uma mudada, seguiu caminhos diferentes, ainda é Draculaura e Claudine, porque eles, pra mim, são perfeitos, são almas gêmeas. E aí, eles são, tipo, namorados desde sempre. Talvez não sempre, porque antes o Claudine namorava a Cleo, mas isso é uma história pro origem monstruosa deles dois, que eu vou falar um outro momento. Mas aconteceu uma coisa, gente, um episódio que não foi tão legal no romance deles. Acontece que o Valentine, olha só como ele é esperto e bem sujo. Ele voltou bem no Dia dos Namorados, que também era aniversário da Draculaura, e deixou ela sobre a manipulação da mente. Que é tipo assim, você vai se apaixonar por mim. Ele queria isso e ele conseguiu, usando esse superpoder. A gente tem passado um tempinho juntos. E daí? E daí? Draculaura, será que você esqueceu que tem um namorado? E aí, o que ela fez? Ela deu um pé na bunda do Claudine, coitado. Ele ficou arrasado. E aí, o que aconteceu? Pra piorar ainda, porque virou uma bagunça, gente, uma bola de neve. O Claudine foi flechado pela Cupido e agora ele estava apaixonado por ela. Então, a gente tem a Draculaura sobre hipnose, apaixonada pelo Valentine, e o Claudine apaixonado pela Cupido por causa da flecha. Quem estava observando tudo isso era a Frank, que falou, isso não tá normal, isso não tá legal. Então ela consegue tirar o Claudine do feitiço da flecha, né? E aí ele, não, porque eu tenho que resgatar minha amada, minha mulher. E aí ele faz de tudo pra reconquistar ela. É um dos episódios, assim, que eu gosto muito de assistir. E aí, sabe como é que ele quebra o feitiço, gente? Ai, é até fofo de falar. Ele consegue trazer a Draculaura de volta com um beijo de amor verdadeiro. Isso é pra quem disse que monstros não podem viver um conto de fadas, porque a Draculaura, ela vai viver conto de fadas sim, porque ela merece, depois das coisas que ela passou. E é o jeitinho dela. Então é assim, eles voltam a ficar juntos com esse beijo de amor verdadeiro. E estão juntos até hoje, pelo menos na geração 2. Na geração 3, eles estão meio que naquela fase de se conhecer, tipo, eu gosto de você, você gosta de mim, mas a gente não vai falar sobre isso. É basicamente isso que acontece. E essa é a origem da Draculaura. Me digam aí se vocês sabiam de alguma coisa, se vocês ficaram surpresos de como era a vida humana dela. Comentem aqui que eu respondo todo mundo, que eu adoro responder vocês. Como o título disse, esse daqui é um vídeo de origem, mas se vocês têm curiosidades em saber mais sobre a personalidade ou sobre acontecimentos da personagem em algum outro filme, curiosidades sobre a própria personagem, comentem aqui que eu posso trazer um vídeo específico sobre isso. Mas eu espero que vocês tenham gostado muito. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque a gente tá indo, a gente tá crescendo e vai ser muito legal essa caminhada com vocês. Eu tô muito feliz com o crescimento do canal. Assim, de uns dias pra cá, a gente teve um boom de seguidores. Eu sorteio aqui em casa, vocês acho que não tem nem ideia. Então é um momento muito alegre pra mim. Curtam esse vídeo, se inscrevam, acompanhem até o próximo vídeo. E é isso. Comentem se vocês querem mais sobre Monster High, Disney,
Barbie, eu vou falar de tudo aqui, tá, gente? Beijo, até o próximo vídeo. Filha, olha aqui, gente, o que eu fiz com a cachorra. Ai, desculpa, filha, desculpa, isso é atuação, tudo pela arte, né? Fala, tudo pela arte.